Graça e paz, irmãos. No desejo que você seja abençoado, queremos continuar o nosso curso Evangelização, esse módulo tão importante e fundamental na vida do cristão e, de um modo especial, na vida da igreja. E quero iniciar nossa aula orando pela situação a qual nós estamos vivendo, orando por sua vida, orando para que o Senhor possa renovar, revigorar, fortalecer a visão do seu reino em nós, e isso seja bênção para nós mesmos e bênção para outros através de nós. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, buscando a Tua graça, a Tua misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor realiza em nossas vidas, que o Senhor possa continuar a preservar as nossas vidas, a vida de nossos irmãos em Cristo, de nossos familiares, e pedindo de um modo especial, ó Deus, pelo nosso país, pela cidade de São Paulo, que nós possamos, ó Deus, alcançar o refrigério, alcançar vida, alcançar, ó Deus, a normalidade em meio a essa tempestade que temos enfrentado. Senhor, que os médicos possam ter sabedoria, discernimento, que possam descobrir formas, meios, os cientistas, a medicina, de modo que o mais rapidamente possível nós possamos ter uma solução de toda essa realidade, Senhor. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor abençoe aqueles que perderam entes queridos, momento de dor, momento de tristeza, momento de aflição. Que o Senhor os visite, ó Deus, com o Teu Santo Espírito. Como o próprio Paulo diz, há momentos que o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. E eu creio que esse é o momento que nós não conseguimos nem externar palavras, mas são lamentos. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa consolar, abençoar, trazer refrigério a todos esses que têm perdido seus entes queridos, ó Deus. E aqueles que estão internados, também intercedemos para que o Senhor coloque a Tua boa mão de poder, de cura e restauração, e possam ver nisso a ação de milagre, de bênção, da presença do Deus vivo no meio deles também. Senhor, eu quero interceder agora pela igreja, pedindo que o Senhor nos abençoe, nos dando qualidade de vida espiritual, qualidade de vida com os nossos familiares, com os nossos irmãos, e pedindo a Deus que, através da ministração da Tua palavra, nós possamos, ó Deus, mais e mais compreender a grandeza do Teu reino e fazermos a Tua santa e bendita vontade. Essa é a nossa oração, que fazemos confiados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, nós temos buscado desafiar as suas orientações, a sua visão, a sua compreensão de evangelização, porque nós sabemos que a nossa tradição, a nossa origem, muitas vezes vai perdendo alguns roteiros na caminhada e a gente precisa rever, né? Então, essas aulas anteriores é um processo de revisão da nossa vida espiritual, de uma espiritualidade que consegue juntar, unir a realidade de viver a vida da igreja e também cumprir aqueles propósitos que são essenciais do prazer, do amor de Deus para com a humanidade. A grande comissão que é dada à igreja, nós desejamos que ela então possa ser uma intenção clara e viva em nosso viver. E isso nós gastamos um tempo falando sobre intencionalidade, né? Então, qual a intenção do meu coração? Portanto, quem tem esse amor a Deus deseja cumprir a grande comissão que Jesus colocou, né? Então, evangelização é um ato de amor. Em primeiro lugar, evangelização é um ato de amor a Deus. Porque eu amo a Deus, eu amo o que Ele ama. Porque eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Porque eu amo a Deus, eu desejo que Deus se sinta feliz comigo por eu fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Esse ato de obedecer
é um ato voluntário, é um ato de desejo no coração de corresponder ao amor do outro. E porque eu creio que o amor de Cristo, como Paulo diz, nos constrange, nós, neste constrangimento maravilhoso de estarmos mergulhados na graça, no amor de Deus, nós podemos perceber como que o pouquinho que nós fazemos é uma obra maravilhosa de atingir pessoas e essas pessoas terem a oportunidade de conhecerem a Jesus Cristo. Por isso, nós gastamos um tempo falando sobre isso, sobre intencionalidade, a intenção que eu devo ter na minha vida para a pregação do Evangelho, da grande comissão. Se você olhar a definição de comissão, é um grupo de pessoas com uma função específica. E qual é essa função específica? Uma função que é única, é específica para a igreja. Tudo mais pode-se fazer outros grupos religiosos, né? Podem fazer diaconia, podem fazer cultos, podem fazer passeios, podem fazer acampamentos, podem fazer reuniões que parecem realidades de comunhão, mas uma única coisa que a igreja é específica a ser feita, por isso é uma comissão específica para a igreja, é a evangelização. Evangelização é algo, portanto, único, pessoal, intransferível para o crente e para a ação coletiva, comunitária, a ação em comunhão da igreja, que também deve refletir aquilo que está em cada um de nós. E, portanto, evangelização em comunhão, em grupo, como igreja, é um ato da reunião do amor que nós todos temos e devemos ter em Cristo e para Cristo, de modo que isto possa fluir em nós. E esse fluir em nós falamos então de várias questões sobre a cultura do reino, que é algo natural, é algo fundamental, é algo da nossa essência e que, portanto, ela flui em nós como um ato de vida. Nós devemos lembrar uma palavra de Jesus muito bonita em Mateus, capítulo 12, verso 34. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Né? Então, aquilo que promove o amor em nosso coração, o desejo no nosso coração de amar a Jesus, deve aflorar na nossa boca, na nossa vida. Portanto, evangelização, e eu quero continuar provocando você mais um pouco nesse sentido, porque é essencial nós termos essa visão, porque eu falei domingo passado, né, hoje na aula do dia 17 de maio, na aula de domingo passado, nós falamos que nós devemos ter estratégias do antes da evangelização, estratégias durante a evangelização e estratégias depois da evangelização. Mas para que a gente possa continuar a falar sobre isso, eu volto a reforçar e a revitalizar e a querer que você possa, com muita profundidade, reconhecer que se nós não tivermos a intencionalidade de amar a Jesus em todo esse processo, evangelização sempre será, na vida da igreja, uma programação, um projeto, uma forma ordenada de regras e métodos de evangelização que são importantes. Claro, nós temos que ter programações de evangelização, nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. Nós precisamos ter métodos de evangelização, que são ferramentas, mas eu não posso pensar que evangelização é esse processo sendo um fim em si mesmo. Ele nada mais é do que modos e meios de eu amar a Deus e mostrar isso intencionalmente em todos os processos da evangelização.
no antes, no durante e no depois. Porque se isso não estiver muito bem firmado em nossos corações, a gente não tem nem o antes. A gente continua a nossa vida cristã na batida e no andamento, né, na andada que está, e evangelização, em vez em quando, aparece como um tema na nossa vida. E a gente não quer que isso aconteça, ao contrário. Como eu falei domingo passado, a metanoia, a mudança de mentalidade, é uma conversão contínua para os valores do reino de Deus. E fundamentalmente, essencialmente, a evangelização é uma consequência da presença de Jesus Cristo em nós. Então, a boca fala do que o coração está cheio, porque se eu estou cheio do amor de Cristo e eu estou cheio de desejar mostrar o meu amor a Cristo, porque o amor de Deus me constrange, ele é tão maravilhoso e tão precioso e me enche e me preenche de um modo tão profundo que eu quero transbordar para o outro essa realidade. Então, isso é uma intencionalidade de cumprir a grande comissão, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, eu começo a pregar o evangelho, em primeiro lugar, na minha Jerusalém, para os que estão perto de mim, os que estão na minha casa, os meus vizinhos, as pessoas às quais eu me relaciono durante o dia, a semana, e essa intencionalidade da evangelização em Jerusalém naturalmente nos levará a outras dimensões da evangelização. A Samaria, a Judéia e até os confins da terra. Cada um deles tem também as suas características específicas, mas que ao treinar o meu amor a Cristo no meu processo pessoal, íntimo, eu naturalmente vou transferindo esse amor numa dinâmica e numa dimensão maior, mais abrangente daquilo que Deus quer fazer em nós. Por isso, eu devo orar pela minha Jerusalém, como nós falamos anteriormente, criando as estratégias específicas para fazê-lo. Nós falamos sobre oração, falamos sobre comunhão com Deus, falamos sobre ter a evangelização como uma ferramenta, uma forma de falar do evangelho contínua na nossa vida, e falamos de termos um caderno, né, para anotar os nomes, para que eu possa lembrar, e isso também é oração, lembrar dessas pessoas, saber como elas são, quais são as características que ela tem, qual é a vida social, econômica, cultural, religiosa dela, e quando eu abordá-la, como nós vimos Paulo, como nós vimos Filipe, nós temos a forma estratégica de cumprir aquilo que Pedro diz, que eu esteja apto, que eu esteja preparado a responder a qualquer um que me perguntar sobre a esperança da minha fé. Então veja que a palavra de Deus vai se unificando de tal modo que nós possamos perceber essa realidade com profundidade na nossa vida. Então, quando eu anoto os nomes das pessoas às quais o Senhor está colocando na minha vida para eu orar, orar não, como eu falei, não é só fechar o olho e ficar falando. Orar também é meditar no Senhor sobre aquela realidade, e o Senhor vai falar conosco. O Senhor vai nos dar sabedoria, entendimento, como deu a Filipe, que estava ao lado daquele etíope, e ouvindo que ele estava lendo o profeta Isaías, perguntou: você está entendendo o que ele está dizendo? Então veja que Filipe teve uma estratégia de ter um relacionamento com aquela pessoa. Criou uma curiosidade através de uma pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Então houve um ato de amor de Filipe, em primeiro de se colocar à disposição de Deus,
do Espírito Santo mostrando intimidade do que ele estava cheio, e Deus o enviou àquele homem, e ao correr ao lado daquela carruagem, ele estava demonstrando interesse por seu próximo e como o amor de Deus transbordava nele, de tal modo que então ele cria um vínculo com aquele etíope. Do mesmo modo, Paulo, quando estava no Areópago, né, falando com os gregos em Atenas, ele também pesquisou, ele também percebeu quais eram os tipos de filosofia, de pessoas que subiam ali naquele local para declarar, para informar. E assim também Paulo pesquisa e verifica, e o Espírito Santo junta então a razão, a inteligência, a capacidade de Paulo para dizer: veja, vocês têm aqui um altar para o Deus desconhecido, e eu vim falar desse Deus aí. Esse Deus veio até nós, eu conheço ele, ele morreu na cruz e ressuscitou, e quem crer nele, assim acontecerá na vida dele também. Né? Então, Paulo não usa uma estratégia de usar a Bíblia, porque os gregos não conheciam a Bíblia, mas Paulo usava a Bíblia, né, o Torá, o Antigo Testamento. Quando ele ia na cidade, o primeiro lugar que ele procurava era a sinagoga, que era um local onde os judeus se reuniam, e eles tinham o background, né, tinham o conhecimento anterior para compreender a mensagem de Paulo através da Bíblia. Então veja que há momentos que, como foi com o etíope, que estava lendo o profeta Isaías, é usado a referência bíblica, o momento que Paulo usa o altar ao Deus desconhecido, e assim outras formas, como nós chamamos de pontes hermenêuticas, pontes de ligação, para que haja o interesse daquele que está nos ouvindo em querer entender a palavra de salvação em Cristo Jesus. Por isso, meu amado irmão, eu quero continuar a provocar você mais um pouco, né? A incomodar, porque nós só temos mudança de hábito quando a gente se sente incomodado com a situação de nossa vida. Se a gente não se sente incomodado com alguma coisa, a gente não muda. Se você tem alguma coisa na sua casa que está fora do lugar e você não se sente incomodado, você não vai pôr aquilo no lugar certo. Se você tem lá um pouquinho de lixo num lugar e você não se sentir incomodado de pegar e limpar aquilo, ele vai ficar lá durante muito tempo, porque você não teve uma mudança do seu hábito. Então, as mudanças também ocorrem quando nós nos sentimos incomodados, provocados. Você percebe claramente que quando Jesus fala com vários segmentos das pessoas às quais ele conviveu, Jesus usava frases, perguntas e expressões que eram, às vezes, muito duras, mas eram palavras de incômodo, eram palavras de amor, né? Palavras que levavam a pessoa à reflexão, a refletir, né? Porque nem sempre as pessoas querem isso, né? Tem gente que não quer ser incomodado, né? Não quer ser provocada, ela sempre quer ser do jeito que ela é, não quer mudar. Então, o evangelho sempre é uma forma de provocação. A gente tem que ter essa perspectiva na nossa vida. Quando Deus vem, ele nunca deixa as coisas do mesmo modo. Sempre que Deus aparece na Bíblia, as coisas mudam, as coisas não ficam do mesmo jeito. Então, evangelização não só vai mudar a vida das pessoas se elas aceitarem a Jesus, e até mudá-las no sentido de ouvir a pregação, porque tem aqueles que, conforme nós já vimos, né, ou rejeitam, ou zombam, ou aceitam, mas nunca mais serão as mesmas por causa da própria mensagem. Quanto mais se aceitarem a Jesus Cristo, terão suas vidas modificadas, transformadas, a ponto, como Paulo diz, de ser uma nova criatura. Por isso, há sempre uma questão que nós precisamos rever em nossa vida, é quanto a religião, a religiosidade entre nós e quanto o reino de Deus entre nós.
Porque a religião, a religiosidade, é uma forma de eu deixar as coisas como estão. Não mexe aí não, deixa tudo como está e vamos seguindo nossa vida. Mas o reino de Deus vem e nos incomoda e nos tira de uma situação de tranquilidade, de paz, entre aspas, para nos colocar numa situação de combate, de guerra, que é o que a Bíblia fala, que nós estamos combatendo. Nós estamos guerreando no sentido de ser o exército de Deus, no bom sentido de ter a nossa arma como instrumento, a pregação do Evangelho, que vai incomodar a todos e a tudo, inclusive o inimigo, porque Satanás também vai se opor a essa pregação do Evangelho de vários modos. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante no nosso curso a oposição que Satanás fará em nossas vidas por causa do Evangelho. Porque muitos têm medo do inimigo, porque muitos têm medo do diferente, porque muitos têm medo de se expor, preferem que a religião prevaleça na sua vida. Não me incomoda não, deixa assim do jeito que está. Não, eu nem quero tomar posição, deixa assim mesmo então, tá? Então assim, quando a pessoa age desse modo, é uma religiosidade que está revestindo o seu coração, a sua mente. E eu quero provocar você, porque todos nós temos um grau maior ou menor dessa realidade acontecendo no nosso viver. Porque o cotidiano, o dia a dia, vai fazendo com que o nosso coração procure áreas e locais de tranquilidade, de descanso. Você pode perceber que quando na televisão fala de religião, vai aparecer lá o zen budista, vai aparecer alguém fazendo uma reflexão zen, fazendo assim um momento de tranquilidade, de paz, porque para o mundo, religião é coisa que tem que trazer tranquilidade e paz. Mas não é o que Jesus diz. Jesus fala, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim trazer uma mudança de realidade, porque o que vocês estão vivendo, né, vocês, a humanidade, em pecado leva à morte. E só pelo incômodo, pela provocação, vocês vão se sentir na visão de rever, de fazer uma revisão de suas vidas. Por isso, esse curso que nós estamos fazendo de evangelização, essa primeira essência que nós temos gasto um tempo maior, e eu creio que precioso, importante, porque na minha experiência pastoral, na minha experiência com Deus, na minha experiência missionária, me parece que não tem havido nos cursos de evangelização esse gastar esse tempo para que nós também, em primeiro lugar, façamos uma revisão da nossa vida e isso verdadeiramente venha trazer uma outra condição, uma outra qualidade, uma outra correspondência daquilo que Deus verdadeiramente quer fazer em nós e através de nós. Por isso, eu oro a Deus, minha oração, Senhor Jesus, que os meus amados irmãos que estão perseverando nesse curso, que estão ouvindo essa explanação que eu estou fazendo, possam, em nome de Jesus, terem uma revisão e se sentirem provocados para alterar, modificar a sua vida. Essa é a minha oração, Senhor, por meus irmãos, para que a tua igreja possa resplandecer como luz e sal da terra. Em nome de Jesus. Amém. Então, antes de mais nada, eu quero continuar essa provocação, esse contraditório que a vida espiritual nos coloca, lançando a seguinte realidade para você e para mim. Evangelizar, veja, eu vou dar uma definição de evangelizar dentre várias, na complexidade do assunto, né, e na profundidade que nós queremos dar a você. Então eu quero colocar agora uma definição de evangelização bem simples, que é a seguinte:
Evangelizar é apresentar uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Eu vou repetir. Evangelizar é apresentar uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Eu quero te provocar nesse sentido, porque quando a gente fala de evangelização na igreja, sempre o tema, a definição é evangelizar é levar o evangelho a outra pessoa. Então, a outra pessoa como eu. Mas o que eu quero ressaltar a você é, como eu havia dito, o amor a Cristo, que transborda em minha boca, no meu coração, no meu ser, na minha essência, faz com que eu apresente outra pessoa. Isso deve acontecer naturalmente. E uma das razões porque Jesus Cristo e Paulo vão usar uma figura de linguagem, né? Uma comparação, um paralelo do que é a igreja e o que ela representa para Jesus e como é o relacionamento da igreja com Jesus, que usa o noivo e a noiva. Né? O livro de Cantares, por exemplo, é um livro muito bonito porque fala de um noivo e de uma noiva. Há razões por que esse livro está na Bíblia. Ele tem um conteúdo metafórico, uma metáfora, uma simbologia. Evidente que nós podemos fazer a leitura hermenêutica de Cantares no primeiro plano, né? Do amor entre um homem e uma mulher, evidentemente, e isso tem extremas e maravilhosas aplicações na vida da família, da igreja, né? Desde o relacionamento amoroso, sexual, relacional, familiar, de ética, de caráter, né? Porque o noivo e a noiva têm um relacionamento franco, sincero, direto, e aí vai, né? Tem muita coisa que nós podemos aplicar de Cantares, mas uma das coisas é o amor da igreja para com seu Senhor, e ali Salomão está representando a figura de Jesus Cristo e aquela noiva a figura da igreja. Não é à toa que essa mensagem era muito clara no Antigo Testamento para o judeu, que continua essa metáfora no Novo Testamento com Jesus e o próprio Paulo também colocando que a igreja é a noiva de Cristo, e não só também Paulo, mas João, né? Também vai falar do Apocalipse, no Apocalipse, por exemplo, da noiva, né? Que é a igreja. Então nós temos várias vezes a aplicação nesse sentido. E uma das aplicações que eu quero fazer para você, então, desta figura tão profunda de relacionamento entre o noivo, que é Jesus Cristo, e a noiva, que é a igreja, a relação que existe na evangelização. Então, para não ficar uma explicação aí, sei lá, teológica, muito longa, eu vou fazer uma aplicação através de um exemplo. O exemplo é o seguinte: quando você sai com a sua esposa, né, no meu caso, ou você que sai com o seu esposo, e sai na rua, encontra uma pessoa que não conhece o seu esposo, a sua esposa, qual é uma das primeiras coisas que você faz? Você chega lá e vamos supor, eu encontro uma pessoa que eu conheci em outro local, sozinho, né? Então eu chego lá para a pessoa e falo: ô João, como vai você? Tudo bem? Como é que tá você? Ah, lembra lá do encontro onde nós tivemos, né? A gente viu aquilo, tá. Aí eu quero aproveitar e eu quero apresentar a minha esposa Miriam, né? Então eu vou falar da Miriam para o João. Eu vou falar da Miriam para que este meu amigo saiba qual a relação que eu tenho com a Miriam. Então, o que eu estou querendo fazer nessa analogia, nessa comparação, nessa simbologia? Que quando eu estou com outros, eu quero apresentar o noivo da igreja, que é Jesus Cristo. Então é uma coisa natural, é uma coisa comum. Eu saí com a minha esposa
eu estou com alguém que ela não conhece, a primeira coisa que eu faço, ou uma das primeiras coisas que eu faço é apresentá-la. Por isso que evangelização é algo natural em nossa vida, porque nós passamos a apresentar aquele que convive diariamente e constante conosco. Então aqui, pim, há um problema sério. Eu às vezes falo assim, eu não sei evangelizar, eu não tenho evangelizado, porque o meu relacionamento com o Senhor Jesus não tem sido substancial e com o conteúdo e profundidade que o relacionamento bíblico mostra que eu devo ter. Por isso que nós estamos fazendo essa provocação e esse desejo que você possa agora e a partir disso fazer uma profunda revisão da sua vida espiritual, para que a gente não fique apenas em metodologias, em formas, em meios, mas que haja evangelização, porque há consistência na minha relação com Deus e de um modo especial com a pessoa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o Rei do reino a qual nós anunciamos, aquele que é o Rei do qual fala para eu fazer a evangelização, proclamar as boas novas, aquele que é o Rei que me chama para ser embaixador, para eu ir à frente falando do relacionamento que eu tenho com Jesus Cristo. Eu queria deixar essa realidade para você pensar com profundidade, com dois textos bíblicos. O primeiro se encontra no profeta Joel, capítulo 2, verso 32. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2, 32. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, eu às vezes acho engraçado, né? Que tem gente que fala assim, mas se na hora que a pessoa estiver morrendo, ela falar assim, Jesus Cristo, foi salvo. Não é bem isso que a Bíblia está falando, não é falar o nome e a pessoa é salva, né? O que a Bíblia está dizendo é que invocar o nome, no sentido bíblico, tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento, quando você fala que vai apresentar o nome, é porque você vai apresentar significados, identidade, atributos, atribuições, forma de ser, compreensão daquele outro a qual está sendo apresentado. Então, quando eu apresento a minha esposa e falo assim, esta aqui é a Miriam, é a minha esposa, eu estou apresentando não só o nome dela, eu estou dizendo quem ela é em relação a mim. Então, quando eu anuncio Jesus Cristo para o outro, eu vou anunciar Jesus Cristo como eu o compreendo. Então, eu vou anunciar Jesus Cristo para o outro, primeiro, que ele é Deus. Segundo, que ele veio a este mundo por causa do meu pecado. Que por causa do meu pecado, só ele poderia me substituir na relação com a morte, e ele então teve que morrer na cruz. Mas porque ele é Deus, ele pôde vencer o pecado e então ele ressuscitou. E ele me substituiu nessa morte, e o fato de eu crer nele, na pessoa dele, do que ele fez, eu serei salvo. Então veja que quando eu digo o nome de Jesus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, dizer o nome era dar significado a este nome. Por isso, quando Joel 2,32 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, não está dizendo assim, né? Se Joel 2,32 falasse assim, porque todo aquele que invocar o Senhor será salvo, seria uma coisa. Quando diz todo aquele que invocar o nome do Senhor, nós temos que entender por que esse nome está ali no texto. Do mesmo modo que a gente pode falar de Romanos 10. Então, se você não quer aplicar o Antigo Testamento colocando assim, mas essa palavra foi em primeiro lugar para os judeus, para o povo de Israel. Então nós temos uma aplicação direta para a igreja, que é Romanos 10, versículo 13 em diante,
que também vai colocar o mesmo conteúdo que Joel coloca. Romanos 10, 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como virão se não há quem pregue? Veja como Paulo completa o conteúdo de Joel dizendo assim: no entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? Esse nada ouviram falar tem um sentido na construção do texto no grego de que eu estou dando conteúdos ao nome do qual eu estou anunciando. Então, quando eu falo de alguém, né, eu apresento alguém, eu vou falar das atribuições, da função, das qualidades, da história, da origem, né? Então, tudo isso está ligado, né? Pegando o exemplo que eu dei, né? Se o João pergunta assim, sua esposa Miriam, onde você a conheceu? Eu conheci a Miriam na IPI Paulo Silas. Na IPI Paulo Silas, ela era membro da igreja? Ela foi trazida por uma prima dela, conhecida, e que trouxe ela na igreja, e ela se tornou membro em Paulo Silas. Então veja, eu estou mostrando a história, estou dando a origem, estou dizendo que a minha esposa tem a mesma compreensão religiosa que a minha, né, da mesma fé. Então eu estou dando orientações, atributos, qualificações, como a gente faz, por exemplo, num currículo, assim também eu apresento, é lógico, de forma informal, a pessoa ao outro. Então, quando Paulo diz aqui em Romanos capítulo 10, como invocarão aqueles que não creram e como crerão naquele de quem nada ouviram falar, é que uma das atribuições da igreja é apresentar o noivo. O noivo, você vai dizer o nome e, evidentemente, sua qualidade, sua ação, suas atribuições. Eu vou dizer para os outros por que Jesus Cristo é este noivo espiritual da igreja, é o meu noivo no sentido de estar na realidade de me buscar a ser salvo através da obra que ele realizou. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é um desafio para nós, porque muitas vezes nós ficamos mais preocupados no que a pessoa vai perguntar do que simplesmente apresentar aquela pessoa para o outro. Eu não estou preocupado com o que o João vai perguntar sobre a Miriam, porque eu a conheço, eu tenho a capacidade de responder. E se eu não tiver a capacidade, eu vou dizer que o nosso relacionamento nos dá a condição de viver juntos nessa dinâmica entre esposo e esposa. Eu vou dar outro exemplo bíblico que eu acho até engraçado e interessante. Jesus curou um cego, né? E Jesus primeiro fala para eles não falar nada, tal. Depois ele vai, começa a falar, porque é assim, quem está cheio de Jesus fala, né? Eu já falei isso até no meio muçulmano, né? Entre os islâmicos acontece algo muito semelhante. A pessoa fala daquilo que ela está cheia, né? Então Jesus até faz esse paradoxo de não falar, porque ele tem o interesse de perceber se realmente aquela pessoa tem um discurso que vem do seu íntimo, da sua essência, do seu interior. Essa é uma das razões. Outras razões são razões estratégicas de Jesus, mas Jesus sabia que, evidentemente, seria muito difícil as informações não vazarem de um feito tão maravilhoso como, por exemplo, curar um cego, e era cego já há muito tempo, conhecido por todos ali dentro do templo, da região ali onde ele morava e vivia e pedia suas esmolas. E quando os fariseus e os homens letrados, os homens doutores da lei, né, preocupados com a religião, né, que estava sendo desequilibrada, né, quem é esse Jesus,
O que ele é, um profeta? Será que ele veio de Beelzebu? É Satanás que está curando através dele? Né? Então, assim, a teologia daqueles homens era se preocupar em manter a religião. Né? Não queriam ser provocados, não queriam ser incomodados. Mas aquele homem, então, vê aquele discurso teológico, discurso filosófico, um monte de pergunta para ele, ele responde assim, olha, eu quero dizer só uma coisa para vocês. Tudo isso que vocês estão falando, eu não sei responder, mas eu sei uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Como é maravilhoso a gente ter relacionamento com Deus. Como é maravilhoso você poder dizer coisas que você nem conhece de Deus, porque ninguém conhece tudo de Deus. A teologia é aquilo que Paulo fala, a gente vê hoje como que por um espelho, mas um dia nós veremos face a face. Mas eu posso dizer daquilo que Deus fez em relacionamento na minha vida, no meu interior. Como aquele cego, olha, eu não sei responder isso para você se ele veio para o Beelzebu ou não. Eu não sei se ele é profeta dentro da escola profética que vocês conhecem. Eu não sei de nada, eu quero só falar uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Então que coisa maravilhosa quando a gente pode chegar para o outro e falar assim, ele faz um monte de pergunta, né? Sobre Deus, sobre teologia, sobre igreja, né? E pergunta o que não falta hoje. Mas eu posso responder em primeiro momento assim, olha, eu não tenho resposta para tudo que você está perguntando, mas eu posso dizer o que Jesus Cristo fez em minha vida. Eu era cego e hoje eu vejo questões e coisas espirituais que eu só consigo entender e fazer e acreditar, porque um dia eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Meu amado irmão, eu quero que você reflita sobre tudo que nós falamos, que você possa ter um momento com Deus, de perceber como é lindo, maravilhoso pregar o Evangelho, como é bendito nós podermos viver o reino de Deus, como é gostoso ter a cultura do reino, porque ele faz parte da nossa vida, como é bom a gente ler a Bíblia e orar através dos valores do reino de Deus e perceber que esse reino se faz presente. Como é importante a gente fazer a oração como Jesus ensinou, venha o teu reino, porque em muitos momentos nós esquecemos do reino. E eu quero convidá-lo no final desta aula, do dia de hoje, a que você reflita, que você veja o quanto faz parte a provocação e esta forma de Deus tocar em nós, para que nós sintamos a necessidade de aprofundar o nosso relacionamento com Deus e de um modo especial com Jesus Cristo, de modo que eu possa falar como esse cego. Eu não sei o que vocês estão dizendo, eu só posso dizer uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos. E ao abrir os nossos olhos, nós percebamos o quanto precisamos ter uma intimidade mais profunda e íntima com Jesus para anunciar o seu nome. E anunciar o seu nome é anunciar quem ele é, o que ele fez e o que ele é capaz de fazer, porque nós o conhecemos. Que nós sejamos estes que anunciam o nome de Jesus, e porque nós somos falhos, somos pecadores e somos pequenos em compreender e fazer isso, vamos orar dizendo como Jesus ensinou, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino para que eu possa compreendê-lo mais, compreender mais do reino de Deus e compreender mais sobre o Rei Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe e te dê uma semana no cuidado e na bênção do Senhor. Vamos em frente no caminho que o Senhor tem nos dado, para a honra e glória do seu nome santo. Amém. Amém.